Bom dia, meus irmãos. Este nosso encontro é para mais uma escola dominical, essa neste domingo de abril. E eu gostaria de falar nesse tempo da escola dominical sobre a oração. Um pouco do fundamento da oração, da base da oração, um pouco do nosso dever e até das nossas qualidades que nós precisamos ter para orar. Mas antes de começar a nossa aula, o nosso estudo bíblico, vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te damos graças, porque podemos ter às mãos a Tua Palavra. E através da leitura, tê-la na nossa mente, no nosso conhecimento e na nossa alma. E nós rogamos, Senhor, que sejamos edificados em nossa mente, nossa maneira de sentir e entender, e na nossa maneira de crer, na nossa maneira de sermos fortes, firmes, no nosso ser interior, na nossa alma. Rogamos que o Teu Espírito Santo nos ajude nesta busca, neste tempo que nós dedicamos à leitura e o estudo da Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, através do Teu Espírito Santo, dá-nos luz para, lendo Tua Palavra, poder tirar bons ensinamentos e o Senhor nos abençoe, como a todos os que vierem ter acesso e assistir esse vídeo, ouvir este áudio. Assim nós pedimos no nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu vou ler aqui para me basear no Salmo 50, versos 14 e 15, que diz assim: Oferece a Deus sacrifício de ações de graça e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Esses dois versos apresentam um processo, abrange tudo sobre oração. A nossa atitude, a nossa busca, quem nós somos, como nós oramos, a resposta de Deus e o que resultará para o próprio Deus. Eu não vou me deter assim, especificamente nestes itens, nessa estrutura, mas vou usar um pouco, vou usar como pretexto. Mas veja, o Senhor está preocupado aqui em nos ensinar, oferece sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. O Senhor tem muito prazer em nos receber na oração, mas nós precisamos estar em dia com Ele, nós devemos estar em ordem com Ele, a não ser até que a oração em questão possa ser uma oração para se pôr em dia, né? Para cumprir os votos, para dar as ações de graças ao Senhor. E assim, ele diz que na nossa necessidade, na oração, numa hora de necessidade, ele nos livrará, dando garantia de resposta. E isso, a nossa vida em ordem, a nossa oração e a resposta de Deus glorificará o próprio Deus. Nós, nessa atitude, glorificaremos o nome do Senhor. Então veja que a oração é central na nossa vida de glorificação ao Senhor, na nossa vida de relacionamento com Deus. Então ela é essencial. Mas se você é um crente aí de um ano de igreja, de conversão, de relacionamento com a Bíblia e com a igreja, você sabe disso. Não é novidade. E você vai entendendo que boa parte dos assuntos, dos temas que a gente fala para a igreja, que a gente prega, que a gente proclama, não são novos, mas são assuntos para nós nos lembrarmos. E veja, o povo de Deus do Velho Testamento, de tempos em tempos eles iam lá em Jerusalém, ou iam na sinagoga, ouviam novamente a leitura dos mandamentos, a leitura dos mesmos trechos dos profetas de Moisés. Então, a Bíblia não é necessariamente uma coisa para ser nova sempre. Eu preciso de novidade. Não. A repetição também tem seu valor e o lembrete que ela faz para nós é essencial. E Deus mandou fazer assim, né? Deus mandou ler, só reler. Agora nós temos o privilégio de ler e aprendermos, né, com as palavras de ensino que nós temos. Então eu quero falar sobre oração com a igreja hoje. Então, olha, nós podemos lembrar, por exemplo, que no Novo Testamento, especialmente nos primeiros dias em Jerusalém, havia uma oração coletiva, bastante gente. A igreja primitiva orava, ela se reunia para orar. O Pentecostes pegou a igreja reunida no cenáculo, num pavilhão, no andar superior de uma casa, provavelmente grande, né? Porque havia pelo menos 120 pessoas ali, e estavam orando, ficaram 10 dias em oração, consecutivos.
até que o Senhor respondeu com Pentecoste. Mas por que eu estou falando isso? Que a igreja primitiva orava no coletivo. Eu não vou falar somente do coletivo, mas a oração coletiva, a reunião de oração, é uma das modalidades de oração que nós usamos, que os crentes, que os cristãos usam. Mas veja, eu estou falando dela por quê? Porque no decorrer do tempo, no decorrer das décadas, as reuniões de oração estão decaindo na frequência, no número, né? Tem reunião de oração por aí em igreja tradicional que vai uma pessoa. Existem momentos que há uma reunião de oração que o pastor sozinho comparece. Há uma questão, assim, um problema com a oração. Os crentes não estão dando muito valor à oração. Quando a oração coletiva está mal frequentada, a oração particular certamente está mal realizada. Entende? Nos nossos dias, até o ano passado, ano retrasado, a gente verificava isso. Hoje está difícil de avaliar, mas dificilmente vai estar diferente. Se a situação melhorar, dar uma apaziguada aí, a situação continua igual. O crente só se preocupa, regala o olho quando a coisa está feia. Só quando ao dia da angústia, né? O dia da angústia, Deus vai livrar. E nos outros dias também. Mas nós precisamos estar em ordem. Então eu quero começar aqui pensando, né, com você, e eu acho que você vai concordar, que a questão da oração dos cristãos de hoje não é uma coisa muito boa. Ela revela que os cristãos não estão bem espiritualmente. E que os cristãos não têm dado crédito que deveriam à oração. Afinal, a oração, meus irmãos, é o ato mais pessoal do crente com Deus, diante de Deus, presencial, né? É um momento sublime, é um momento poderoso e elevado, né? Do crente diante do seu Deus. Então, ele é importante. O próprio trecho que eu li, o Salmo 50, 14 e 15, revela isso, né? O próprio Deus se importa com essa questão. E veja, vamos lembrar aqui de uma coisa que eu preciso afirmar. Jesus a respeito da oração. Ele falou que a oração individual, Jesus parece que enfatiza mais a oração individual, mas ele não proibiu a oração individual, a oração coletiva. Não é pecado orar em coletivo, tá? Depois que Jesus foi assunto aos céus, a igreja primitiva orava em coletivo, 120 pessoas no lugar. Aí o cristão que quer mostrar conhecimento, lê o versículo que eu vou ler agora, ó. Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Aí as pessoas acham que Jesus proibiu a reunião de oração. Não. É que havia abuso da oração pública. Hoje seria assim, como se você escolhesse um lugar onde toda a igreja te visse, fora de propósito, não é hora de oração, mas um momento em que, por exemplo, toda a igreja estivesse passando todos os crentes estivessem passando para entrar e você escolhesse um cantinho lá na porta, lá de fora da igreja, num cantinho, e orasse a plenos pulmões para que todo crente que passasse entrando na igreja te visse. O negócio era assim. Esta oração, Jesus falou que está errada, mas se reunir para a oração é certo. Então Jesus falou da oração particular, né? Ele enfatizou a oração em particular. Mas o que ele quer falar, o que eu li esse trecho agora para observar o seguinte, que quando a gente ora, o Deus Pai age como galardoador, como respondedor daqueles que o buscam. Por isso que eu li Mateus 6,6. Orará em secreto, teu Pai que vem em secreto te recompensará. A oração tem recompensa, tem resposta, né? Então, Jesus apontou que a oração pública deve ser algo dirigido a Deus Pai e não aos homens. A hipótese que eu coloquei de você orar num canto lá da porta da igreja. O Mateus 6,5 diz, e quando orares não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Mas orar em público não é pecado, não é errado. O problema é não orar pensando nas pessoas que vão te ouvir. Elas são o seu Deus, é para elas que você estará orando. Mas se você se dirigir a Deus de corpo, alma e espírito, aí está correto. Orar em público não vale menos do que orar em secreto, tá certo? Somente devemos ter cuidado, ter a mesma qualidade nas duas modalidades de oração. Vamos aqui, primeiro assunto que eu quero falar com os irmãos. Eu vou dividir em dois
tópicos maiores, se der tempo, né? A gente não pode esticar muito. O primeiro tópico eu quero afirmar e buscar ensinamento bíblico a respeito de que a nossa oração é baseada em promessas feitas nas Escrituras pelo Senhor Jesus Cristo. Primeira parte eu quero falar sobre isso. Então, vamos ver os princípios básicos, né, e necessários para a oração. Mas nesse caso aqui, vamos ver a parte de Deus. Qual é a parte de Deus na oração? O que Deus falou? O que a Bíblia falou? O que o Senhor falou? O Senhor Jesus falou a respeito da oração. Vamos ver a parte dele primeiro. Então, eu quero pensar que temos promessas, né, que nos permitem aceitar a credibilidade e a necessidade, até, deixa eu abusar um pouquinho, a utilidade da oração. Baseado na palavra, eu posso ter credibilidade, eu posso saber que a oração tem credibilidade, que a oração tem utilidade e que a oração é uma necessidade. Primeiro, vamos ver aqui que Jesus prometeu que é garantida a resposta. Da parte de Deus, da parte de Jesus, ele diz que é garantida a resposta. Por exemplo, em João 16, 23, Jesus falou assim: em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos-la concederá em meu nome. Eu estou buscando aqui a garantia da resposta. Ele, o Pai, ao que vocês pedirdes, alguma coisa que for pedida, Ele vos-la concederá em meu nome, disse Jesus. Então a oração tem resposta, a oração é segura. Deus está ouvindo e Ele garante a resposta. Segundo aspecto, Jesus prometeu que a oração pode ser muito simples. Aliás, ela deve ser muito simples. E eu vou dizer aqui que isso é uma promessa, né? Uma afirmação, na verdade, é um ensino. Mas ele disse, pode ser simples. Vamos pensar sobre a simplicidade da oração, né? Ele recomendou que a gente não deve complicar muito na oração com o aumento de palavras, com a seleção de palavras. A gente pode e deve ser preciso, mas simples. E não é obrigado a ser conciso, né? Em nome de Jesus, amém. O Senhor, tu sabes, né? Tem umas piadas, né? Que o povo, o crente, como não tem paciência, não gosta muito de oração, gosta das orações rápidas, né? A igreja não tem tolerância. Um dia eu estava assistindo um culto, estava de férias, entrei numa igreja presbiteriana e no meio da oração o pastor me pediu que quebrasse o silêncio após eu esperar um tempo para a igreja orar em oração silenciosa. Então eu peguei, me levaram o microfone onde eu estava, eu esperei e não deu um minuto. Quando passou de 30 segundos, isso sendo literal, o pastor me solicitou. Ele foi ao microfone no púlpito. Pastor Donizete, faz favor de proferir a oração. Ele era um amigo conhecido. Então veja, é uma grande igreja presbiteriana, tradicionalíssima, como deve ser todas as igrejas. Mas veja como o povo não tem paciência com o silêncio, não tem paciência de orar, não tem tempo para orar. É uma piada isso. 30 segundos para orar em silêncio? Dá tempo de ao menos invocar o nome de Deus? Dá tempo de pelo menos fazer os pedidos a respeito da família? Eu me lembrei disso agora, é um negócio muito engraçado, né? E, claro, o pastor solicitou, catei o microfone e orei, como eu deveria ter feito mesmo. Mas foi interessante isso, é uma experiência muito curiosa. Mas então vamos pensar aqui, a segunda parte sobre a parte de Deus. A oração deve ser simples, não deve ser prolongada por capricho, por embelezamento. Mateus 6, 7. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Falar demais não significa garantia de ser ouvido, né? Ainda nessa linha de oração rápida e da intolerância que os crentes têm com isso, então são famosos aqueles que oram muito objetivamente, né? Então tem uma piada de uma pessoa, de uma missão dessas interdenominacionais, que ele era assim, não sei se aquilo era oração, mas ele era famoso por orar tudo que tinha que orar em uma frase. Um dia, fulano, você vai, ele estava na mesa com a equipe, você dirija a oração de ação de graças pelo alimento.
Todo mundo se preparou, fechou os olhos, se postou, baixou a cabeça e ele disse: Senhor, tu sabes. E aquilo foi a oração dele. Aí já é exagero também, né? Eu só estou querendo mostrar para vocês os extremos, né? Aí também já é exagero, na minha opinião. Minha opinião não deve servir de base para ninguém. Quando eu afirmar a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Mas quando eu disser a minha opinião, você não precisa morrer por ela. Então vamos lá. Muito falar não garante resposta. Mateus 7,7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Ele se pede. É objetivo. Então orar não requer nenhuma elaboração especial. Requer preparação espiritual, moral, emocional. Com raiva ninguém consegue orar a Deus e ser ouvido. Com ódio, nenhuma chance. Em pecado, Deus se nega a ouvir. Então tem umas situações que nós devemos cumprir, como eu vi lá no Salmo, quando eu mostrei para vocês no Salmo 50. Mas elaboração e enfeite também, Deus falou, estou dispensando isso aí, hein? Então, oração é algo direto, não desrespeitoso, mas é algo direto, objetivo. Dirigir-se a Deus de modo simples, sendo você mesmo, com objetividade, singeleza, simplicidade, amor, todos os bons sentimentos, tá certo? Terceiro aspecto da parte de Deus. Jesus prometeu que as respostas são sempre boas e suficientes. Mateus 7, de 7 a 11. Eu estou apelando para o Evangelho de Mateus para esses fundamentos, né? E olha lá o que está escrito. Jesus falando disse: E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem? Então, veja que a palavra é que o próprio Deus é um Pai carinhoso. Por isso ele tem prazer de suprir-nos o suficiente. Então, o Pai da terra dá o que o filho pede, aquilo que é básico, aquilo que é legítimo. O Pai do céu também dará o que é básico e bens aos que lhe pedirem. Então, o título que eu coloquei aqui é que Jesus promete que as respostas são sempre boas e suficientes. Talvez elas não atendam ao seu que você almeja, né? Mas elas são boas e suficientes na conta de Deus. Concluindo sobre a parte de Deus, a primeira parte, a parte de Deus, essas promessas. Então, nós podemos concluir que temos garantias da parte de Jesus para orar. Então, a oração é segura, há segurança na oração, né? E sabemos também que a oração não será um ato vazio. Bom, ela pode ser um ato vazio, não por falta de Deus para ouvir, mas por falta de qualidade nas minhas atitudes, por falta de virtude minha. Eu posso fazer minha oração algo vazio e sem resposta, no meu pecado, na minha fraqueza. Agora, nós temos, portanto, grandes incentivos para orar, considerando estas coisas que eu li para os irmãos, que Jesus prometeu que é garantida a resposta. Jesus prometeu que a oração pode ser e deve ser muito simples. E Jesus prometeu que as respostas são sempre boas o suficientes. Então nós temos boas razões para orar, né? E não é uma opção. Agora eu entro na segunda parte, que é a nossa parte, a parte do homem. Vamos buscar questões que referem à nossa parte, à nossa vida, às nossas questões com respeito à oração. Então a nossa oração, na verdade, é baseada em mandamentos das Escrituras. Mandamentos, ordem, imperativos, tá? Primeiro, que eu vou analisar com os irmãos, Jesus manda que oremos. Sim, manda, Jesus ensinou por mandamentos, né? Quando ele diz, por exemplo, pedi e dar-se-vos-á, é orar. Pedir, imperativo, orem, ele está dando ordem. E há várias outras ocorrências que Jesus usou a ordem orai.
Orai é um imperativo, então é uma ordem. Por exemplo, Jesus em Mateus 5:44 diz: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai, ordem, orai pelos que vos perseguem. Cada um dos três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, tem 3 vezes Jesus mandando, orai. Todos eles têm 3 vezes em cada um, orai, orai, orai. Então, ordem de Jesus. A oração é uma ordem, tá? A forma verbal aqui é o imperativo. Então, Jesus deu um mandamento para orar. Mas deixa eu fazer uma observação aqui sobre mandamento, né? A boa parte dos crentes parece meio desapercebido que Jesus ensinou por mandamento. A gente tem colocado, assim, no decorrer do tempo, mandamento sinônimo de lei. E os crentes os evangélicos do século XX têm um mau entendimento a respeito de lei, um péssimo entendimento a respeito de mandamento, e às vezes não consegue compreender que Jesus ensinou por mandamentos. Ele disse, eu vos mando, novo mandamento, né? Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Jesus não pediu, ele mandou. Então Jesus deu mandamentos. Então orar é um deles, tá? Então o Velho Testamento tem mandamentos, Jesus tem mandamentos e os apóstolos deram outros mandamentos. Voltando ao assunto, Jesus mandou orar. Então, a Bíblia nos manda comparecer diante de Deus. Não é o caso que Deus se esqueça de nós, de modo que a gente precisa bater na porta de Deus com a oração para Deus se lembrar de nós. Não, nós devemos ir até Deus para nós nos lembrarmos dele, para nos sentirmos necessitados da ajuda dele. A oração beneficia a nós. E a Bíblia manda que nós busquemos comunhão com o Senhor em oração. Segundo aspecto da nossa parte é mandamento, né? Mandamento da nossa parte, porque a palavra manda, nós temos que obedecer. Então é nossa parte, nossa responsabilidade em entender esse mandamento e cumpri-lo. Jesus manda que peçamos a Deus Pai. Jesus manda pedir. João 16:23. Em verdade vos digo, se pedires alguma coisa ao Pai, ele vos concederá em meu nome. Se pedires alguma coisa ao Pai, ele vos concederá. Então veja, é importante entendermos que o mandamento é mais que uma opção, é uma ordem. E o benefício será nosso se cumprirmos o mandamento de orai. Orai por um monte de coisa, né? São vários temas, várias modalidades. Nós precisamos cumprir todas. E Jesus falou, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vos concederá. Então, Jesus manda, peça, que o Pai vai conceder. Mas ele também coloca na condição, se. Então, é responsabilidade nossa, e se queremos, peçamos. Então, aqui está uma instrução verbal de Jesus, né? E essa é uma regra áurea dos cristãos. Dirija-se ao Pai em nome do Filho, com a ajuda do Espírito, né? Do Espírito Santo. Isso é tema para um sermão um outro dia. Aí tem então aquela grande pergunta. Eu enfatizei muito pedir ao Pai. Aí você fala assim, mas é para pedir ao Pai ou para pedir a Jesus? Eu vou explicar da seguinte maneira. Jesus num lugar diz, peça ao Pai que ele vos concederá. Se me pedirdes em meu... se pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos concederá. Se me pedirdes em meu nome, eu responderei, eu darei. Então você pode pedir para os dois, ao Pai e ao Filho. Por quê? Porque não existe justificativa para dizer, é pecado pedir ao Filho. Os crentes presbiterianos, os crentes tradicionais, por causa do entendimento bíblico que eu vou mostrar aqui, é mais claro que nós devemos pedir ao Pai em nome de Jesus. Mas Jesus falou que pode pedir a ele, Jesus, em nome dele mesmo, que ele concede. Então, é pecado só ao Pai ou só ao Filho? Não. Mas eu vou reforçar o seguinte. Existem textos apostólicos que mostram que o crente vai a Deus em nome de Jesus. A impressão que tem é que, eu vou dar a minha opinião, isso não dá para fazer doutrina, a minha opinião é que enquanto Jesus estava vivo ao pé dos apóstolos, eles deveriam pedir para Jesus. Quando Jesus se retirasse, eles deveriam pedir ao Pai, em nome de Jesus. É só minha opinião. Né? Não precisa questionar, não precisa conferir. O que eu quero dizer é o seguinte. Quando você vai para os ensinos apostólicos,
você vê que eles iam ao Pai em nome de Jesus. Por exemplo, olha o escritor de Hebreus falando como o crente pode se aproximar à presença de Deus e como isso é sublime. Hebreus capítulo 10, versos 19 a 22. Ele diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Aproximar da onde? Do Santo dos Santos. Presença máxima de Deus. Face a face com Deus praticamente. Então, o apóstolo que escreveu Hebreus diz: aproximemos-nos diante de Deus. Aí eu vou só fazer uma referência assim indireta. Se você ler a carta de Efésios, você vai ver Paulo fazendo uma afirmação assim: por esta razão me ponho de joelhos diante do Pai. Então Paulo orava ao Pai em nome de Jesus. Efésios 5:3, por exemplo. Então, qual que é o Novo Testamento, especialmente nos apóstolos? Jesus falou e os apóstolos repetiram: orar ao Pai. Biblicamente é mais correto orar ao Pai em nome de Jesus. Mas se você falar: mas Jesus falou que eu podia pedir para ele, peça. Eu não tenho conhecimento, eu não tenho razão, eu não tenho um fundamento bíblico para dizer para você: é pecado orar para Jesus. E ele se coloca sempre como coparticipante com Deus, da criação, da redenção, do novo céu, nova terra. Ele participa de tudo. Então, e ele é o Filho de Deus. Então, é uma questão assim de organização. Os apóstolos preferiam orar ao Pai em nome do Filho, tá bom? É só um detalhe, porque sempre tem essa pergunta. Terceiro aspecto sobre nossa parte. Jesus manda que peçamos em seu nome. Então, eu estou destrinchando algumas coisas aqui, né? E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei. Se pedires alguma coisa ao Pai, ele fará em meu nome. Então, nós não podemos esquecer de usar, de ter certeza de que estamos em Cristo, Cristo está em nós e nós temos autonomia, temos a condição, legitimidade para usar o nome de Jesus Cristo para orar, para entregar a Deus a oração. O detalhe é o seguinte, eu vou explicar desse jeito. O que a gente tem que entender com essa questão do nome de Jesus? O ensino principal aqui é que Jesus é quem assina a petição da nossa oração. É como se a gente fizesse a oração, entregasse para Jesus uma requisição e ele autorizasse essa requisição. Estou ensinando como é que é a coisa burocrática, né? E Jesus assina essa requisição, entrega para o Pai e o Pai então está em condição de responder de acordo com a vontade dele, entendeu? Quando você fala em nome de Jesus, quer dizer, é ele que assina o requerimento, ele que assina a requisição. É o nome de Jesus que nos autoriza a comparecer diante do Pai. Nós é que comparecemos, mas é Jesus que faz a mediação, né, que medeia tudo isso, certo? Então, usemos o nome de Jesus, ele diz que pode. Nós não temos nome próprio para fazer isso, mas Jesus tem, tá? Quarto ABCD, o quarto aspecto da nossa parte. O apóstolo João manda que a gente peça de acordo com a vontade de Deus. Deus tem que pedir coisas que sejam de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o que ele quer. 1 de João 5, 14 e 15, você vai se lembrar, né? E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. O pedido tem que ser de acordo com a vontade do Senhor, para que ele nos ouça. E se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Quer ter certeza que vai receber? Peça de acordo com a vontade de Deus, tá certo? Detalhes que nós precisamos saber para a nossa vida de oração ser eficiente. Então, uma advertência. Tudo que pedimos, estamos certos que vamos receber? Precisa fazer uma advertência aqui. Se você pedir alguma coisa que for por capricho, vão, vaidade, vazio, ele não vai ouvir, não. E se você pedir alguma coisa para esbanjar, para comodidade, também ele não vai responder, não, tá? Ah, mas não é tudo.
Não é mágica, meus irmãos. Não é assim, diz a palavra mágica e acontece. Não. É uma interação, uma ação dinâmica. Depende das condições, como eu enfatizei no começo, lá quando li o Salmo 50. Tiago 4:2, é claro que eu estou pensando em Tiago. Tiago fala para os crentes assim: nada tendes porque não pedis. Era ruim de oração, né? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então, quando o pedido é para esbanjar, para vaidade, Deus não se obriga a responder, não. E tem a questão, o pedido pode até ser legítimo, mas ele fala, ó, não é o melhor para você, ele também diz não, tá? Nosso Pai, nosso Deus, nosso Senhor, nosso Criador, pode, e Ele sabe, tá? Quinto aspecto, Jesus manda que peçamos com fé. Não pode ser um pedido leviano. Ah, vou pedir, ver o que acontece. Não, isso não é atitude de cristão. Marcos 11:24, Jesus diz assim: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Então, retomo aqui o que eu falei agora há pouco. Tudo quanto pedirdes, tudo quanto em oração pedirdes, tudo. Ora, não seja espertinho, não seja perverso, né? Inteligência sem amor, inteligência sem respeito é perversidade. Então você fala assim, tudo que eu pedir eu vou receber, então, ó, enche minha mão de $1 milhão aqui, enche a minha mão com uma barra de ouro de 1 quilo. Não! Acabei de falar. Esse tipo de pedido não se faz. Esse tipo de pedido é perverso. Esse tipo de pedido é para esbanjar. Então, esse tipo de oração não tem resposta, não. Mas, olhando o lado positivo desse aspecto aqui crede que recebestes. Crede que recebestes e será assim convosco. Fé. Crede que recebestes. Tenha fé genuína. Tenha fé verdadeira, embasada no Evangelho. Fé, amor, respeito, temor de Deus, tá bom? Vamos lá para o sexto aspecto. Jesus manda permanecer nele. Tudo que eu estou falando aqui, esse manda tem a ver com oração. João 15:7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aqui o esperto, inteligente que lê um versículo desse, mas então é assim? Vou virar crente é rápido, é já. Talvez muita gente esteja virando crente nas últimas décadas por isso, né? Tudo o que quiserdes. Então, quem permanece em Cristo não pede coisa leviana, não pede coisa vã, não pede para esbanjar, vai pedir coisas boas, legítimas, santas, justas, necessárias, básicas, entendeu? Porque Deus se ocupa destas coisas, é o que mantém a vida, tá? Estas coisas, tá bom? Então, vamos para a nossa aplicação aqui. Concluindo, né, o que nós falamos, agora eu vou concluir sobre a parte de Deus, que é os mandamentos, né? A parte de Deus, a nossa parte. Deus dá o mandamento, a nossa parte é obedecer, para que a nossa vida de oração seja eficaz. Se Deus, pela parte dele, ofereceu promessas, são as garantias, né? Deus ofereceu promessas. E com isso, ele está interessado em ouvir e responder a nossa oração. Então, nessa segunda parte, eu enfatizei que a Escritura também dá um monte de mandamentos que interferem na nossa vida de oração, que determinam a qualidade nossa para podermos ou não ser atendidos. Então, devemos conhecer esses mandamentos. Por exemplo, os que eu li nessa segunda parte. Devemos crer que esses mandamentos são verdade de Deus para nós. E devemos nos empenhar em cumprir esses mandamentos, que é a nossa parte. Nossa parte é cumprir, para o bem da nossa vida de oração, para o bem da nossa vida espiritual. Tá certo? Conclusão geral da nossa aula. Conclusão geral. Nós podemos perder grande crescimento na fé e na carreira cristã se nós formos relapsos, se nós formos omissos com respeito à oração. Por exemplo, deixar de orar. Eu tenho coisa mais importante para fazer. Eu tenho coisa mais gostosa para fazer. Entendeu? Vamos lembrar do que o Tiago falou a respeito
disso. Tiago 5,17. Ele falou: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Olha que coisa curiosa. Orou com instância, com veemência, com insistência, com repetição. Vê lá, com instância. Ele orou, repetiu, insistiu, pediu, repetiu, argumentou e foi. Então, ensino. Na prática, não é assim, digo minha oração bem feita de uma vez por todas e espero, nunca mais me refiro àquele assunto. Não, oro com instância. E instância significa repetir também. Há um exemplo do Velho Testamento do profeta Eliseu, segundo o livro dos Reis, capítulo 4. O contexto vai de 32 a 35, mas eu vou ler só o 32. A mãe mandou chamar o profeta lá porque o menino morreu, uma criança daquela mãe morreu. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então, entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor, o profeta Eliseu. Aí tem a explicação que ele foi lá, ele orou, depois foi lá e fez uma manobra, deitou em cima do menino para que o calor do corpo dele passasse para o menino. Levantou, andou, encostou de novo sobre o menino e ficou lá. E foi, aí o menino espirrou e levantou e abriu os olhos. Mas por que eu estou lendo aqui? Ele foi e orou ao Senhor. Orou. Era uma necessidade, ele orou. E o menino abriu os olhos. Meus irmãos, aquelas frases de efeito, aquelas frases, bombásticas, para nos sacudir. Uma delas diz que a oração com fé é a arma mais poderosa sobre a terra. Porque envolve Deus na questão. E com o poder de Deus não se brinca. Se Deus decidiu que vai resolver a questão, Ele resolverá. Mas Ele está olhando para nós, Ele está olhando para o problema. Ele está olhando para a nossa vida, não para a nossa oração. Ele olha para a nossa vida primeiro, depois Ele olha para a nossa oração. E então Ele verifica como é que vai ser a questão. Ele julga a questão para ver se responde ou não. Primeiro para ver se ouve, se escuta, se ouve e então responde. E foi tudo isso que eu quis dizer na nossa aula, nesse nosso tempo. Então, eu lhe desafio aqui. Que empecilhos há na sua vida que te impede de orar? Às vezes a pergunta é que te impede de orar, não é de orar mais. Porque tem uns que não oram mesmo, não oram nada. Não ora nada? Está tudo irregular de acordo com o que eu falei nesses 40 minutos de aula. E alguns, o que te impede de orar um pouco mais, não é porque a quantidade da oração importa? Importa, eu posso ter tempo no futuro para explicar para os irmãos que importa. Então, ore. O que te impede de oração? Da oração. O que é mais importante e valioso que o próprio Deus? E você não comparece diante dele, você não tem prazer em comparecer diante dele? Tem coisa mais valiosa na tua vida? Mais importante? E o que pode estar impedindo que você ore no coletivo, na reunião de oração? Aí você fala, ai, pastor Donizete, faz um ano que a gente não pode se reunir para orar. Pode, né? Pode. Teve um tempo aí que podia. Queira Deus que brevemente nós possamos também. Parece que a partir do dia 18 a gente vai poder fazer alguma reunião de oração presencial e culto presencial. Mas, enquanto isso, você vive sozinho na terra? Você não mora com pai, com mãe, com esposa, com filhos, com tios, com parentes? Não pode sentar em algumas pessoas, dentro do distanciamento possível, dentro da sua casa e orarem juntos, porque há valor especial na oração em conjunto. E não fui eu que disse, é a palavra de Deus que diz. Então, não pode. E grandes coisas na igreja são realizadas com a oração em conjunto, né? Então, o que está te impedindo? Então, meu desafio é, pratique. Reveja esse vídeo, relembre os textos. Olhe, é verdade. E pratique.
Eu desejo que a sua consciência fique bastante importunada com isso que eu estou te falando. Profundamente importunada. Para que você não se pegue fazendo uma outra coisa quando você deveria estar orando. Para que você faça o que é certo. Tá? Vou reler o primeiro trecho que eu li. Salmo 50, 14 e 15. Oferece a Deus sacrifícios de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Tenha a tua vida religiosa, espiritual, moral e emocional em ordem, em dia, especialmente com as coisas de Deus. Invoca-me no dia da angústia, diz ele, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Então, era isso que eu gostaria de deixar para os irmãos, que meditassem sobre sua vida de oração. Confira a sua vida de oração com os textos que nós falamos, com os argumentos que o pastor Donizete pôde apresentar para você hoje. E revitalize, revigore a sua prática de oração. Não olhe só na hora que a ansiedade bate por causa desse ano terrível que nós estamos tendo. Oração em ansiedade também, sei lá, é uma coisa meio esquisita. Ore quando você estiver em paz, em calma. Gaste tempo com Deus, invista tempo com Deus. Você precisa disso. E quando a pandemia passar, que nós esperamos que ela passe, que sua vida espiritual esteja bem revitalizada. Não espere que o pastor ore por você. Ele ora, mas não espere só a oração do pastor. Deus precisa e quer ouvir a sua. Sua vida espiritual depende da sua oração. Que Deus nos abençoe. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, no nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, nós pedimos que Teu Espírito Santo esteja aplicando no nosso coração, de todos nós, a mensagem que a Tua Palavra nos trouxe agora. Que nós possamos ampliar nossa visão e nosso sentimento a respeito da oração, a respeito da Tua própria pessoa, a respeito da Palavra. Ajuda-nos que confiemos adequadamente na Tua Palavra, e cumpramos a Tua Palavra na nossa vida de oração e possamos crescer em espírito, em verdade, para Te buscar adequadamente. Pai, na Tua presença como estamos, nós pedimos bênção do Senhor sobre os enfermos, pedimos pelo completo restabelecimento do pastor Jarbas, os demais enfermos, nós pedimos graça para o crescimento do Luca e do Isaac, bênção sobre as famílias, os pais, para que possam dar a eles assistência, um bom crescimento, boa educação e segurança para estas crianças. Pai, abençoa as famílias da Tua igreja, abençoa os enfermos da Tua igreja, todos aqueles que precisam de Tua benignidade. Cuida deles, ajuda-os e pedimos para breve, Senhor, a oportunidade de nos reunirmos para podermos adorar a Ti em espírito e em verdade, na comunhão e na companhia dos irmãos. Que o Senhor Deus, de graça e verdade, nos ajude. Abençoa a cidade de Indiaporã, Senhor. Abençoa os crentes de Indiaporã, abençoa as autoridades e todos os moradores dessa cidade. Guarda e abençoa. Nós colocamos nas Tuas mãos a nossa vida e colocamos diante de Ti esta oração. Em nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe. Bom domingo. Até a próxima.